Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Inquietos Podcast, onde nós conversamos sobre educação, protagonismo e empreendedorismo com quem faz acontecer no dia a dia, na prática. E hoje nós recebemos com muito carinho e com nossos agradecimentos a professora Leidi Barbosa, que tem uma trajetória incrível de superação e empreendedorismo educacional. Seja bem-vinda, Leidi. Tudo bem? Conta para o nosso público da onde você está falando hoje. Oi, Márcio, tudo bem? Eu estou falando daqui de Recife. Para mim é um imenso prazer estar aqui com você hoje, nesse momento. Nós que agradecemos a sua participação. Você vir aqui contar a tua história e inspirar os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo. E a gente sabe que a educação, ela é um chamado, né? Ser educadora, estar na área da educação é ouvir um chamado. Eu queria que você começasse a tua história lá pelo início. Quando é que foi que você começou na área da educação? Eu sei que você tem magistério, depois fez pedagogia, foi se especializando, mas qual é que foi assim o teu grande momento que você percebeu que essa era a carreira, essa era a tua missão de vida? Então, eu fui presenteada com um filho, né? O nome dele é João, e esse filho me fez me aprofundar mais na questão da pedagogia, na questão do atendimento clínico. Foi o que me fez entender a minha missão hoje, né? O que é que eu tenho que contribuir na questão da educação, através de João. Conta um pouquinho pra gente de como é que chegou o João, de como é que foi esse parto, de como é que foram os primeiros anos de vida, o início dele na escola e como é que isso tem relação com o teu trabalho hoje. Então, João é uma criança que tem autismo, nível de suporte 3. Então, assim, há 20 anos atrás, esse ano João vai fazer 26. Então, as informações não eram tantas como a gente tem hoje. Então, eu sempre busquei pesquisar, entender, para poder ajudar João. E quando veio a questão da escola, de João começar a frequentar a escola, foi aí onde os desafios aumentaram. Eu confeccionava atividades, levava, aí veio a educação especial, deixou de ser educação especial para ser educação inclusiva. Eu, como mãe, já fui aquele medo, aquela insegurança, por não ser verbal. Então, veio aquela insegurança enorme, né? Mas eu comecei me aprofundando cada vez mais nessa questão de estudos, de entendimento, de melhorar a qualidade de vida do João, para poder a gente ajudar ele e ele também entender aquilo que a gente estava querendo que ele melhorasse. Uma atenção, algo de qualidade de vida, atividades de vida diária mesmo, né? Atividade de vida diária. E nessa época, você já era formada, já era graduada, tinha magistério? Como é Não. que era? Então, eu só tinha um magistério. Eu Uhum. já era professora antes de João nascer, e no ano que João nasceu, foi o ano que eu passei num concurso, mas aí abri mão desse concurso, porque eu tive que dar assistência a meu filho por ter tantas dificuldades, frequentar muitas clínicas, fazer as terapias, então ele precisava de mim. Eu tive que abrir mão disso. Quando eu pensei em fazer magistério, foi onde ele começou a frequentar, aliás, desculpa, pedagogia. Foi quando ele começou a frequentar a escola e aí eu vi os desafios. E na época era educação especial ainda. Então eu vi os desafios enfrentados na escola. E como mãe, apesar de estar pesquisando, de estar buscando informações, era o olhar apenas e a palavra de uma mãe. Então, em algumas reuniões com psicólogos, com a rede, né, da escola, os gestores, tudo, sempre dizia: você é mãe. Então, era como se a minha palavra não tivesse valor, por eu não ter uma formação. Então, eu vi a necessidade de fazer a pedagogia, apesar de ter três, né? Porque eu tinha João, depois nessa época que eu comecei a fazer pedagogia, eu já tinha Eduardo e Heloísa, que é as mais novas.
Então, mas eu fui e enfrentei, porque eu precisava ajudar meu filho, precisava contribuir de alguma forma e fazer com que as pessoas me escutassem, porque o que eu estava dizendo não era o meu olhar, não era a minha visão, era o embasamento científico. Foi E já buscar na tinha ciência esse nessa respaldo para poder levar para a sala de aula, para os outros profissionais, para poder também fazer parte desse apoio técnico do teu filho. Além de mãe, tu também se tornou ali o apoio técnico pedagógico dele, né? E incrível. E a gente conversa muito com as mães que têm filhos autistas e a gente sabe o quanto muitas vezes a chegada de um filho com necessidades especiais, com deficiências, provoca, né, essa busca pelo conhecimento, esse se levantar, né? E a gente vê isso na tua história, Lidia. Quantas vezes você se levantou em busca do conhecimento para poder ter esse respaldo, para poder trazer mais qualidade de vida para o teu filho. E você falou das atividades que você fazia. Sempre que você fala disso, teus olhos brilham muito. Você me falou, olha, eu fazia, eu adaptava. E essa adaptação que tu fazia na época, você via que trazia resultado para ele? sim, trazia. Então, assim, eu sempre sentia a dificuldade dos professores de adaptarem, de entenderem e como fazer. E eu sempre fazia com material, na época, material reciclado mesmo, e dava Perfeito. certo. Sempre deu certo. Então, isso foi aperfeiçoando cada vez mais, né? Então, hoje, eu ainda faço algumas atividades, só que bem diferentes, de uma outra forma. Já foi a cada ano, né, com o passar desses 26 anos do João, você foi aperfeiçoando, novas técnicas foram aparecendo também, e nesse caminho surgiu, então, a Lady Barbosa empreendedora. Por que que tu decidiu empreender? Por que que tu decidiu criar o teu próprio espaço? Qual é que era o teu objetivo com isso? Então, mas no início, né, eu antes de estar no meu espaço, eu passei por todas, vamos dizer assim, não todas, mas por algumas funções dentro da escola. E eu costumo dizer o seguinte: Deus me fez passar por cada parte para entender todo o funcionamento e as dificuldades que essas crianças têm de receber uma educação especializada. Foi quando eu passei pela estagiária, fui professora, fui coordenadora, fui professora de AE, então assim, foi bem, passei um bom período na escola que me fez entender esse processo e as necessidades que as escolas precisam. Então, Uhum. antes de chegar, até um dia eu dizer, poxa, agora já deu dentro de escola, eu já entendi, e agora eu vou só para o consultório. E ajudar também outras profissionais, tanto como professoras, também como atendimentos clínicos. Comecei numa associação de mães, prestando serviço voluntário. Depois comecei a sublocar salas para atendimento. E hoje, graças a Deus, eu tenho o meu espaço. Então, eu não subloco. Eu tenho o meu espaço aqui fixo. Porque quando a gente subloca, a gente sai de recurso de um lugar para outro. Então, assim, não é o espaço não é nosso. A gente leva aquilo que a gente precisa. Quando a gente está no espaço da gente, não. Está tudo aqui. Só ir ali pegar, usar com qualquer criança e recursos fantásticos, né? Com certeza. Eu vou colocar algumas fotos aqui do teu espaço, para que o público possa ver também. Então, depois aqui na edição, magicamente aparecem as fotos do espaço da Lady, que é um espaço muito bonito aí na cidade dela. E me conta mais um pouquinho de como é que foi essa conquista do espaço, né? Como eu entrevisto muitos empreendedores aqui, a gente sempre tem uma história de superação. É muito simples alugar uma sala, você teve que aprender muitas coisas sobre ser empreendedora, ou foi muito fácil? Como é que foi isso para você? Fácil não foi, né? Tem todo um caminho, né? Então, eu precisei, tem muitos desafios que a gente enfrenta como empreendedor, até no início fazer que eu vou conseguir, vai dar certo, aquela insegurança, aquele medo, mas aí a gente vai ajustando, tentando, né? Criando.
vendo as ideias que a gente pode ter para melhorar, e aí as coisas vão acontecendo. Eu costumo dizer que nós não aprendemos, a maioria das pessoas não aprendeu na universidade a empreender. Não aprendeu esse caminho, não foi muitas vezes incentivado também a esse caminho, principalmente nós que somos formados aí já há um tempo a mais, a gente tinha um destino, né? Sair da graduação e fazer um concurso municipal, estadual, né? Tinha ali já um caminho, né, mais ou menos definido, né? E muitas vezes a gente decide, né, mudar esse caminho por um chamado de empreender, de levar para frente, né? E você acabou sendo levada para o caminho da psicopedagogia, da neuropsicopedagogia. Você poderia nos contar um pouquinho do qual é que é o papel do psicopedagogo, do neuropsicopedagogo na aprendizagem das crianças? Então, o papel é justamente entender quais as dificuldades que essa criança tem para aprender. A gente mapear essas dificuldades que a criança apresenta e começar a intervir nessas dificuldades que ela tem para poder ter uma melhora no desenvolvimento dela cognitivo, para que ela possa, vamos dizer assim, é, Para que ela possa, então, se desenvolver, atingir aquele desenvolvimento esperado ali para a faixa etária, para o ano escolar dela também. Então, você faz uma avaliação pedagógica do desenvolvimento da criança que chega para você, e em cima disso você faz um planejamento? sim, faz sim. Então, assim, como eu estava falando, a questão é aprender como ela, entender como ela aprende. Feito Porque a aí. gente precisa, cada um tem um aprendizado diferente. Então, a mesma forma que João não é a mesma forma que Maria. Então, João não é homogêneo, a aprendizagem não é homogênea. Então, a gente faz justamente esse mapeamento para fazer as intervenções que aquela criança está precisando ali, naquela área específica de aprendizagem. E uma dúvida que muitas pessoas têm: somente crianças que têm um laudo de deficiência precisam fazer, por exemplo, um atendimento psicopedagógico, ou crianças que estão ali, às vezes, trocaram de escola, tiveram alguma dificuldade ali no percurso, estão precisando de um apoio, elas também podem, fazer esse atendimento e isso também vai trazer benefícios para ela, ou é só determinado realmente para quem tem um laudo específico? Não, não é só para quem tem laudo. Muitas vezes existem lacunas que foram deixadas desde a educação infantil. Então, assim, aquelas lacunas no decorrer do tempo vai somatizando. E aí a criança fica com uma dificuldade, vamos dizer, chega aqui no quinto ano com uma dificuldade muito grande em leitura, em operações matemáticas, mas que na verdade foi somatizando lacunas. Então, a gente, por isso que é feita a avaliação, para a gente entender o que causou, né, no caso dessas crianças que não têm laudo, e a gente precisa ajudar nesse sentido. Muitas vezes até a desmotivação, porque a criança que ela não consegue, vamos dizer, acompanhar o ritmo da turma, muitas vezes ela se acha inferior, a autoestima está lá embaixo, e isso faz com que o processo de aprendizagem também seja comprometido. A gente precisa ter esse olhar, entender, para poder ajudar essa criança. Entendi. E você está com um projeto novo bem interessante que você me contou, que além dos seus horários, né, no ano de 2026, que são os horários de atendimento psicopedagógico, você também criou algumas turmas de chamado sucesso escolar. O que que é esse sucesso escolar? Quem pode participar dessas turmas? Qual é que é o teu objetivo ali com essas crianças? Será que são crianças que... Estou falando de crianças, né? Mas hoje a psicopedagogia, né, ela vai atender uma faixa etária até o adulto, né? Mas a Lady Sim. trabalha principalmente com os pequenos, né? Com o ensino fundamental. Qual é que é o objetivo? Será que esse sucesso escolar também é para aquela criança que às vezes os pais não conseguem acompanhar muito, fazer aquele acompanhamento do caderno, acompanhamento escolar dela, até essa questão de motivação? O que que é esse projeto de sucesso escolar? Então, esse projeto de sucesso escolar é justamente a gente ter esse momento com essas crianças que apresentam essas dificuldades,
que os pais realmente não têm tempo para dar essa assistência pedagógica. Então, a gente vai dar para essa criança essa assistência, fazer com que ela desenvolva autonomia nas atividades de casa, com que ela consiga estar mais concentrada dentro da sala de aula. É um momento bem importante. Perfeito. Você falou uma coisa bem interessante, né? A questão de mais concentração. Hoje, crianças e adolescentes estão cada vez mais expostos a telas, né? Aquela rolagem da tela fica ali acessando horas e horas conteúdo, né, de rede social, vídeos, filmes, séries, né? E cada vez tem menos concentração, leem menos, se dedicam menos, e muitas vezes tem essa necessidade de ter um apoio de organização, de metas da semana, até de organização do próprio caderno escolar. Então, também para essas crianças é o sucesso escolar. São essas turmas que você está montando no seu espaço, que são turmas pequenas, né? Com quantos? Três? Sim, de 3 a 4 crianças no máximo, né? Mas aí é interessante a gente colocar isso, porque até a questão social delas, né? Algumas crianças têm a dificuldade social. Então, assim, a gente fazer esse acompanhamento nesse grupo pequeno, que não é um grupo grande. Por que é um grupo pequeno? Porque a gente consegue dar assistência de 1 a 1. E avaliar, Então, né? isso faz com que a gente consiga ajudá-la mais perto. Perfeito. E dentro tanto da parte da psicopedagogia, né, do teu atendimento, como do sucesso escolar, você também trabalha muito com recursos pedagógicos que você produz. Eu sei que você usa alguns materiais de fora que você gosta muito, alguns materiais aqui da Conversas na Rede também, mas você produz material e eu gosto muito de falar sobre isso. Você tem algum aí na mão, por perto de Tenho você? O sim. que que você tem Né? aí? Trouxe hoje, né, o desafio das letras, né? Então, assim, vem 36 cards aqui dentro. Então, assim, aí a gente olha aqui e pode trabalhar a letra inicial, consciência fonológica. Então, não é só a letra inicial, mas aqui a infinidade que a gente dá com um recurso só, a possibilidade que a gente dá para o professor, para a criança, são muitas, são várias. Né? Então, eu gosto muito de produzir recursos, porque muitas vezes a gente precisa entender, no caso dos TEAs mesmo, né? Tem a questão do hiperfoco. Então, quando a gente usa o hiperfoco, que traz ali uma atividade que ele já tem, então a gente consegue estimular melhor essa aprendizagem. Né? Eu amo também esse aqui, ó. Olha só. É Aurelia, muito bom. deixa eu te perguntar uma coisa. Se alguém quiser adquirir os teus materiais, você também vende eles para outras clínicas, para outros profissionais? Posso Tem, deixar o link sim. aqui embaixo para as pessoas te conhecerem? Pode sim, com certeza. Perfeito. A Lady tem todo esse material que você pode entrar em contato com ela. E ela também é fã e utiliza alguns recursos de comunicação aumentativa e alternativa, que tem sido um assunto aqui dos últimos 3 podcasts. A gente tem falado sobre isso, sobre a importância desse recurso com todos, né? Com todos os estudantes. Não é algo específico para o estudante com TEA, né? Mostra o seu aí que eu vou mostrar o meu também. Ali. A Lady está com o vocalizador que é a prancha voz, que ele permite, né, a troca, né, do cartão. Eu estou aqui com um cartão que eu produzi, personalizei, e ela está com um dos 10 modelos que já vem dentro. Deixa eu pegar aqui do ladinho. Isso. São vários cartões que a gente tem para colocar. Lidi, me fala um pouquinho a comunicação aumentativa e alternativa, o uso de vocalizadores, né? Porque o vocalizador é um nome diferente, né? Mas o Sim. vocalizador é o nome dado para esses equipamentos que permitem a gravação e a reprodução de som. Por exemplo, aqui eu coloquei na opção de gravar. Meu nome é Laura. Coloco ele na opção de gravar e ele reproduz. Então, ele vocaliza, né, o que eu gravei, que ele vai reproduzir. É um gravador com diferentes formatos. Esse aqui vem num formato de prancha com colmeia.
A comunicação aumentativa e alternativa, o vocalizador, essa associação de som com imagem, você percebe que isso traz benefícios? Como é que tem sido as interações nos seus atendimentos? Muito bom, Magi. Assim, faz muito sucesso aqui, né? As crianças amam. Porque justamente a gente faz com que a criança, no caso, eu gosto muito de alfabetizar também, né? Tem muitas crianças que chegam com essa dificuldade de alfabetização. Então, a prancha, ela me faz proporcionar esses sons, né? Gravar os sons das letras e as crianças repetirem, reproduzirem. Ali a gente, a possibilidade que a gente tem com esse recurso aqui é fantástico, porque a gente começa apresentando as letras, o som das letras, depois a gente coloca as figuras, e aí começa a questão da nomeação. E assim, enfim, é fantástico, né? É infinita as possibilidades de usar esse recurso. Sim, a Leidino me trouxe um relato, que a gente tem uma das estratégias que a gente ensina no curso, voltado para professores, é a criação da prancha, em parceria com a criança. Então, essa aqui é a prancha da Laura, eu vou deixar um print dela aqui para ficar mais fácil, não só mostrando na tela, mas a prancha da Laura foi criada junto com a criança. Então, aqui foi colocada a foto dela, ela escolheu as letras. A gente colocou um mês, então essas letrinhas, ó, é ela que escolhe né, lá na tela do computador. A gente foi escolhendo, depois colocou os animais, as palavras, os nomes dos animais e os números pares. Então, essa prancha aqui, ela vai ser usada, né? Essa aqui já foi do ano passado, ela foi usada durante 4 semanas no AE também. Então, é um material também muito indicado para o atendimento educacional especializado, né? Para a sala de recurso, né? Então, trabalhei com a Laura durante 4 semanas. Na última semana, a gente pode remover. Você vai fazendo a troca da prancha, né? Deixa na pasta da criança, por exemplo, né? E você vai tendo as Isso. pranchinhas. Quando chega no final, você pode entregar essa prancha para a família, tanto lá no consultório como na escola, porque mesmo que a família não tenha o equipamento em casa, ela tem então a folhinha de papel que você pode ou colar no caderno para continuar mais 4 semanas em casa e até para colocar na geladeira para que a família continue trabalhando com esses conceitos. Muitas vezes um desafio é justamente conseguir a parceria da família, que ela continue trabalhando, que aquela criança continue tendo acesso ali à comunicação aumentativa e alternativa, aos ícones, né? Em casa também. Então, essa é uma das estratégias que a gente tem compartilhado com a Lady e que tem sido um sucesso também, que a gente tem visto o quanto é importante, né? Na verdade, o quanto é fundamental a, a participação ativa do nosso paciente, do nosso estudante, também na construção do próprio material, né? Quando a gente fala que a gente que é professor gosta de fazer o próprio material, a criança também gosta, né? De produzir o seu próprio material. Muitas vezes é um momento ali de trabalhar com a tesoura, com lápis, usar a tela, Tem por um exemplo. significado, né, para elas, né? Então, assim, a aprendizagem se torna mais significativa, elas construindo junto. Exatamente. Essa construção torna tudo muito mais interessante, né? E, Leidi, você tem aí uma trajetória já de quase 8 anos no teu consultório, né? Como é que o que que você precisou aprender, além da parte educacional, para chegar aonde você está hoje? Você precisou aprender sobre vendas? Como é que foi isso? Sim, então, aprender sobre vendas, aprender sobre precificação, aprender sobre redes, né? Postar em redes. Enfim, é uma coisa que a gente sempre está precisando, né? Dessa questão do aprendizado, de uma mentora para poder nos orientar nesse sentido, porque realmente é algo novo e é algo que a gente precisa sempre estar sendo orientada por alguém para a gente percorrer esse caminho. No podcast passado, do domingo passado, a gente conversou com a doutora Rauena, da Clínica Querer, né, Espaço Querer, e ela trouxe muito essa questão da necessidade de se aprender sobre coisas além da pedagogia, da psicopedagogia, daquilo que, digamos, é aquilo que a gente mais gosta de aprender, né? Que a gente é apaixonado por isso, então a gente lê muito, estuda muito, faz curso, faz pós-graduação, mas que no dia a dia tem que lidar com impostos, tem que lidar também
com o atendimento ao público, o medo de cobrar, o medo de falar do nosso serviço. Você passou também por essa fase de ter o medo lá de passar sua maquininha de cartão, de falar o seu preço também? Sim, passei também. Precisei de muita ajuda nesse sentido, de como atender, de como cobrar, né? E agora, quanto vai ser? Então, tudo isso é uma aprendizagem. Então, assim, sempre está sendo constante. Você me fala que a gente está sempre aprendendo e ensinando, a gente está sempre atendendo o nosso paciente, nosso estudante, mas a gente também está aprendendo. A Lady é uma das minhas mentoradas aqui, já tem um ano, cresceu muito em atendimento, cresceu muito na visão de empreendedora e tem compartilhado também com outros profissionais como começar, né? Também já é mentora na área de psicopedagogia e neuropsicopedagogia, essa palavra é grande, hein? Para quem está começando. Eu falo muito de negócios, mas a Lady vem para falar de atendimento. O que que tu ensina na tua mentoria, Lady, para quem está começando na psicopedagogia, para quem está pensando em abrir um consultório? Então, né, o percurso foram muitos desafios. E isso me fez aprender no dia a dia, nesses anos, durante esses anos. E hoje eu ensino a essas novas profissionais a encurtar, né, vamos dizer assim, o caminho do sucesso, já chegar mais rápido, porque a gente já tem uma trajetória do que deu certo e do que não deu. E nessa mentoria eu já ensino a como, né, as avaliações, como aplicar, que Isso é tipo de importante. avaliação, como intervir. Então, assim, mostrando justamente todos aqueles desafios que eu enfrentei, e foram anos de estudo e buscando, né? Até hoje a gente nunca para de estudar. Então, eu faço esse acompanhamento hoje com as novas profissionais da área para elas terem sucesso mais rápido. Eu fico só imaginando quem recém fez uma pós-graduação, iniciou na área, ou fez uma graduação e está cheio de dúvidas, por exemplo, pela questão de aplicação de testes. Porque você tem ali diferentes testes, diferentes avaliações para aplicar, como você organiza tudo isso, como organiza a pasta. Por exemplo, cada paciente precisa ter uma pasta, seja ela digital ou física, né? É necessário de que a pessoa tenha essa organização ou dá para deixar tudo solto por aí, que as coisas vão se organizando sozinha? Não, vai ser organizando sozinha não. A gente precisa realmente organizar essas faixas, né? Ter tudo ali direcionado, que é para você ter o acompanhamento do seu paciente e o desenvolvimento dele ali, que é importante você mostrar a trajetória para a mãe. Então, assim, como foi que teu paciente chegou? O que foi que ele melhorou? Ele conseguiu aqueles objetivos? Então, vamos lá, ver como é que tá, como é que a gente pode ajudar nesse sentido, até para orientar os pais em casa e dar esse feedback, porque é importante a gente dar esse feedback para a família, esse feedback para a escola, porque faz esse trabalho em conjunto, e aí só quem tem sucesso e quem tem, né, ganhos é a criança. Perfeito, porque não é um trabalho isolado, né? Como tu falou, esse trabalho, muitas vezes um relatório vai ser enviado, né? Hoje, com o novo decreto de inclusão, ali você tem documentos que você compartilha com a escola, com os profissionais da saúde, documentos que vêm, que precisam ali ser construídos, né? E muitas vezes quem está começando fica com essa dúvida, né? De como começar, como é que eu faço essa parte do meu paciente, como é que eu me posiciono também, até onde vai a minha parte, até onde vai a parte do outro profissional, como é que eu posso fazer isso, como é que eu vou atender meus primeiros pacientes, como é que eu vou conversar com as primeiras famílias, você falou sobre essa questão do feedback, né? Porque nós que somos profissionais da educação e quem é da saúde, a gente foca muito no resultado como esse paciente chegou, como esse estudante chegou para mim, qual é o caminho que ele está percorrendo, até onde a gente vai, até o momento onde, ok, ele talvez não vai mais precisar do atendimento, ou quanto tempo ele vai precisar do atendimento. O João, que é teu filho, é hoje, né, já adulto, mas ele precisou de acompanhamento a vida toda, né? Sim, precisou. Ele precisou E e isso assim, eu sempre digo, eu sempre converso com algumas mães que nós, como mães atípicas, né, a gente tem, vamos dizer, uma sobrecarga muito grande.
E a gente não pode esquecer que a gente precisa estar bem para ajudar nossos filhos. E Perfeito. não é anulando, né, a nossa vida, porque eu parei um bom tempo de estudar, parei um bom tempo da minha profissão mesmo, né, de atuar como profissional, mas chegou aquele momento que eu tive que correr atrás, porque a gente precisa também saber o que é que meu filho está precisando. Então, assim, se eu não entendo de comunicação aumentativa, eu vou ter momentos de crises com ele e não vou, ele também vai ter. Né? A gente vai ficar naquela questão sem um saber entender o outro. E a partir do momento que eu tenho conhecimento, que eu busco, tem algumas mães, né, que quando eu era professora, tinha mães que chegavam com crianças assim, com problemas, que tem noites, tem aqueles dias de crise da criança, que afeta a família toda. E eu sempre dizia, vai estudar, vai fazer alguma coisa. E hoje eu vejo mães que se formaram, mães psicólogas, mães terapeutas, né, que hoje eu encontro com elas e que bom que elas conseguiram, porque assim, a gente sempre precisa dar uma força para a outra, porque é como se não é que a vida acabou, as pessoas olham muitas vezes para a gente, a coitadinha, né? Mas nós só temos um filho aqui, que não é fácil, mas a gente consegue. Então, assim, a gente enfrenta os desafios e consegue hoje, né? Eu vejo essa, e sempre digo para elas, né? E elas, quando conversam comigo agora, eu digo para outras mães também, que eu encontro e vejo que são pacientes delas, crianças que são, e terminam multiplicando isso, né? Então, assim, vai fazer também, vai estudar, e aí uma incentivando a outra. Perfeito, Lidia. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão ouvindo hoje na estreia o podcast, mas que vão estar ouvindo esse vídeo daqui a 2, 3, 4, 5 anos, né? Esse vídeo fica aqui no YouTube para sempre. Elas vão estar ouvindo essas suas palavras e vão estar sentindo um alento, o coração ficando mais quentinho, né? Porque a gente precisa falar sobre isso, sobre esse lado humano do atendimento do profissional, de como atender a família, de como explicar tudo que está acontecendo, tudo que pode acontecer. Como você falou muitas vezes, na maioria das vezes, né, problemas de comportamento ali inadequados vêm dessa falta de comunicação. Então, poder orientar a família. A gente conversou no último podcast justamente sobre esse poder da comunicação, do sim, do não, do oi, da calma, da espera, de trabalhar tudo isso, em parceria. Família, escola, profissionais da saúde, profissionais da educação, trabalhando junto, escolhendo bons recursos, escolhendo aquilo que é mais adequado. Quando as pessoas me perguntam, Marjorie, mas no lugar será que não é melhor eu comprar um tablet logo para trabalhar com comunicação alternativa? Eu falo, a gente precisa primeiro olhar a necessidade e depois escolher o recurso. Não é o recurso primeiro, né? A prancha, voz, foi pensada para crianças que têm dificuldade de mobilidade, porque ela tem essa colmeia, que o dedinho, ó, não escorrega. Então, aquela criança que tem uma questão motora que não consegue usar um tablet, ela tem um recurso de comunicação aqui acessível, né? Uma tecnologia assistiva para ela. E aquela que ainda, por questões cognitivas ou pela própria idade, ainda não consegue usar uma tela, não tem maturidade para usar uma tela, aqui ela tem um recurso que tem 44 botões, 44 figuras, né? Ele tem um limitador e também é um recurso sem tela para esse foco. Então, a gente sempre vai escolher o recurso. A gente, inclusive, ensina também os nossos professores no curso de comunicação aumentativa alternativa aqui, a gente ensina a utilizar os softwares no tablet também, quando a gente começa a ganhar uma gama maior de palavras, né? A gente começa a ter um vocabulário mais ampliado, mas a gente também tem toda uma linha de vocalizadores que foi pensado para diferentes situações, para atender em casa, atender o profissional, atender também em ambientes hospitalares também, que a gente ainda vai falar sobre isso mais para frente no podcast. A gente também, agora no mês de fevereiro, vai fazer uma coisa muito interessante. Vou contar porque a gente já conversou com a Liana no primeiro podcast aqui, que a gente conversou que a gente, no mês de fevereiro, nós temos um treinamento presencial em São Paulo, e nós vamos levar alguns pacientes dela para
fazer compras no McDonald's, né, para ir almoçar no McDonald's e fazer todo o pedido, né, com a prancha-voz, né, conversando com o atendente, né, com a prancha-voz, com a comunicação aumentativa e alternativa. Então, mais alguns episódios para frente vai sair essa gravação e eu estou muito empolgada para ver essa autonomia que o paciente ganha quando a gente trabalha com comunicação aumentativa e alternativa, quando a gente vai conseguindo, né, avançar e quando a gente tem essas metas, né, quando a gente faz uma boa avaliação, faz um bom plano de desenvolvimento, e a gente fica muito orgulhoso, muito orgulhosa, fica muito feliz de receber uma profissional como você, Lady, que tem toda essa história, que é mãe atípica, que é professora, que é empreendedora, que é protagonista da tua própria vida, como você falou, não dá para se apagar, muito pelo contrário, quando surgem todas essas necessidades, a gente precisa se levantar, mas precisa ter rede de apoio, precisa ter profissionais. Muitas vezes a mãe atípica, e a gente fala da mãe, porque também temos muitos pais atípicos muito presentes, mas a gente tem a mãe como essa figura central, geralmente, no processo, né? Essa mãe precisa receber apoio, principalmente dos profissionais que a cercam, porque muitas vezes a família não é essa a primeira rede de apoio dela. Então, quando ela chega lá na clínica, às vezes brava, irritada, às vezes até, né, tá lá bufando por alguma coisa, se o profissional não entende que aquela mãe está cansada, que às vezes ela não dormiu naquele dia, ela fica sem a segunda rede de apoio dela, que é os profissionais. Então, além de atender o paciente, atende também a família que chegou ali, conversa com ela. É necessário um trabalho muito conjunto. E eu acho que a gente tem que falar muito sobre isso, a gente precisa pregar muito, né? Levantar essa palavra do apoio, da empatia, do carinho, porque ele chega no teu consultório, ela chega no teu consultório, pai, mãe, vô, vó, tio, cuidador, com uma carga, às vezes, de uma semana inteira de coisas que aconteceram, né? E às vezes ela não tem com quem falar, ela não tem com quem contar isso ali. E isso tudo reflete também no atendimento, reflete na criança, né? Reflete no planejamento. Ah, mas foi para casa lá as atividades lá e não voltou a folhinha, não voltou a atividade, não conseguiu praticar a comunicação alternativa e só um atendimento por semana provavelmente vai ser pouco, vai demorar muito, né, para chegar na efetivação dessa comunicação, para a gente ter avanços. Então, muito importante essa tua fala e essa tua missão também de, além de ser mãe, além de empreender, você agora também está formando novos profissionais, está qualificando pessoas que estão iniciando na área. Leidi, assim, eu sempre me emociono quando eu conheço a tua trajetória. Inclusive, se você puder, vamos colocar algumas fotos aqui do João, ou de quando você também quando ele era mais pequeno, lá dos seus atendimentos, para a gente colocar algumas fotos aqui. Você também tem hoje, né? Você já tem mais filhas também, já são adultas, grandes também, né? Como eu costumo falar, que fazem parte de toda essa tua trajetória. Inclusive, tu me contou que uma das tuas filhas está entrando na área da saúde, né? Foi isso, né, que você me falou? Eu não me lembro se era. Qual é que é a área dela que ela vai estudar? Psicologia. Psicologia. Fez o vestibular agora, está iniciando. Está iniciando. Está Nossa, encantado com a faculdade. olha, acho que vai ser parceira aí. Quem sabe ela pode ser uma parceira no teu consultório, no teu espaço pedagógico aí no futuro. Olha, parabéns pela família, parabéns pela trajetória. Eu vou pedir para você deixar um recado para aquelas pessoas que estão com vontade de empreender na área da psicopedagogia, da neuropsicopedagogia, que você deixasse um recado para quem está começando e está com medo. Então, o que eu posso dizer para você que está querendo começar agora? O medo faz parte, né? Cada novo desafio da gente, cada coisa que a gente planeja e sonha, o medo está ali. Mas você precisa dar o seu passo, né? Não é fácil, mas você vai conseguir. Então, existem desafios que querem nos fazer parar, mas a gente tem que entender, a gente precisa continuar. Não desista dos seus sonhos, continue, porque você é capaz de fazer o que você
deseja. Perfeito, Lady. Eu sempre falo, tem alguém esperando pelo nosso movimento, tem alguém esperando o nosso levantar, a sua voz, o seu trabalho, para que ela tenha uma mudança de vida, para que ela tenha uma nova chance, para que ela tenha um novo aprendizado. Então, tem uma pessoa, muitas pessoas esperando você começar, esperando você ser protagonista, para que ela também venha a ser protagonista da vida dela. Lady, muito obrigada mesmo. Estou deixando aqui na legenda todas as redes sociais da Lady para você conversar com ela, trocar uma ideia sobre mentoria na área de psicopedagogia, para você conhecer os materiais que ela disponibiliza. Estou deixando aqui embaixo também um link com desconto para você poder adquirir a prancha voz, os materiais de inclusão da Conversas na Rede. Se você também está buscando empreender, assina a minha newsletter, né, meu boletim semanal, onde eu envio informações. E claro, gente, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum episódio do podcast Inquietos, o maior podcast de empreendedorismo educacional. Tenho certeza que daqui a um tempo a gente vai estar falando sobre isso. Gente, um beijão e Beijo. até o próximo. Beijo, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.